Vamos falar de hidrocarbonetos parte 2, continuando a parte de nomenclatura dos hidrocarbonetos. Nós temos que saber a cadeia principal, a ramificação e o grupo funcional, tá? O grupo funcional, como a gente está trabalhando com hidrocarbonetos, então a estrutura vai ter sempre carbonos e hidrogênios e a terminação vai ser sempre o O, né? Como a gente já tinha visto no capítulo anterior. Bom, na aula de hoje a gente vai aprender que a estrutura ela pode ter uma cadeia principal e ramificações, tá? A gente vai aprender a dar nomes a essas ramificações e também a cadeia principal. Então, eu vou começar lá na página 338, falando dessas cadeias principais. Então, olha só, o que está envolvido aqui de vermelho são as cadeias principais. Então, são as possíveis formas, né, que ela pode assumir. Nem sempre ela é uma cadeia reta, tá vendo? Ela pode subir. Então, a cadeia principal é aquela que tem o maior número de átomos de carbono. Então, sublinha aí partes importantes, apesar de que foi até difícil sublinhar partes importantes neste capítulo, porque todo ele é importante. Aqui, esse capítulo fala da nomenclatura de hidrocarbonetos ramificados, então tudo que a gente olha aqui é importante, tá? Então, seguindo aí na página 340, nós vamos sublinhar outras partes aí, ó, tá? Mais importantes, e de novo ele vem, ó, colocando sempre a cadeia principal, onde a gente vai numerar a cadeia principal, tá? Envolver a cadeia principal. O que tá fora dessa cadeia principal são as ramificações. Eu vou no caderno já para a gente poder falar dessas ramificações, tá? Então, olha como eu posso ter as cadeias, né, principais cada vez maiores, tá? E assumindo formas diferenciadas. Aqui já passa por os exercícios que depois eu vou deixar escrito lá na nossa pasta quais são os exercícios. Então, vamos falar das ramificações primeiro. Fiz um resuminho aqui para que vocês possam entender melhor essas ramificações, tá? Então, ó, ramificações, elas sempre terão terminação -il. Um carbono, a gente usa o prefixo -met. Como essa ramificação ela vai estar presa na cadeia principal, essa bolinha vermelha aqui está indicando isso, está indicando que essa estrutura ela vai estar presa na cadeia principal. Então, eu tenho o metil para um carbono, 2 carbonos etil, 3 carbonos propil, ou também chamado de N-propil. Lembrando que se tiver dupla ligação, então com 2 carbonos é chamado de vinil, com 3 carbonos, alil, tá? 3 carbonos, onde o carbono do meio está ligado à cadeia principal, é chamado de isopropil. 4 carbonos, butil ou N-butil. Mas se a gente tiver esse tipo de butil aqui, olha, é um butil ramificado, tá? Como eu costumo falar. É uma estrutura que ela tem uma ramificação aqui, ó, uma quebra com carbono. Quando o radical aparecer dessa maneira e esse carbono estiver preso à cadeia principal, a gente chama de isobutil. Quando o carbono secundário, esse carbono ele está ligado a 2 carbonos, tá? 2 outros carbonos. Então, ele é um carbono secundário. Quando ele estiver preso à cadeia principal, eu chamo de sec-butil, sec de secundário, ou S-butil, que esse S significa também secundário. Eu ainda tenho esse tipo de radical aqui, tá vendo? Esse carbono aqui, ele é um carbono terciário, ele está preso a 3 carbonos. Então, como é um butil, o carbono terciário vai estar ligado na cadeia principal. Então, eu tenho aqui um terc-butil, tá? Eu posso ter ainda radicais com benzeno. Eu tenho aí, ó,
o fenil, quando eu tenho só o benzeno preso na cadeia principal, e o benzil, quando tem benzeno e depois o carbono aqui, esse carbono que vai estar preso à cadeia principal. Então, ele é chamado de benzil, tá? Bom, aí olha os exemplos que a gente tem. De lápis, eu envolvi a cadeia principal, tá? Então, na cadeia principal, eu tenho 4 carbonos. Fora da cadeia principal, apareceu um radical aqui, ó, tá vendo? Uma ramificação. Essa ramificação, nós vimos que é o metil, tá? Então, primeiro eu tenho que numerar os carbonos para saber a posição desse radical. Aí, no carbono 2, eu tenho o radical metil e o nome da cadeia principal vai ser butano. Nesse caso aqui, apareceu dupla ligação na cadeia principal, ó. Eu tenho de novo 4 carbonos na cadeia principal. Fora da cadeia principal, eu tenho um radical. Esse radical está ligado no carbono 2, ele está preso ao carbono 2. Sempre que eu escrevo a nomenclatura dos compostos orgânicos, eu sempre começo pelos radicais e, por último, a cadeia principal. Então, ó, 2-metil, but, porque eu tenho 4 carbonos, 1, porque a dupla ligação começa no carbono 1 e a terminação eno, porque é um alceno, tá? Tem dupla ligação. Esse terceiro carbono, essa terceira estrutura, perdão, a cadeia principal é essa daqui, ó. Eu tenho 2 carbonos aqui, ó, tá? Então, eu tenho o etil. Então, preso ao carbono 4, eu tenho o etil. Como é uma cadeia com 7 carbonos, eu uso o prefixo epit e no carbono 2, como começa uma tripla ligação, a terminação vai ser ino, porque vai ser um alcino, tá? Nessa estrutura, eu tenho a cadeia principal aqui, ó, com 2 duplas ligações, indicando um alcadieno, tá? Fora da cadeia principal, eu tenho 2 ramificações, que são os 2 iguais, tá? Metil e metil. Então, para a gente não escrever o nome metil no carbono 2, metil no carbono 4, o que a gente vai fazer? Nós vamos juntar isso, 2,4 dimetil, tá? Aí depois que vem, como acabaram os radicais, né? Só tem esses 2, aí agora vem o nome da cadeia principal. Hepta, porque eu tenho 7 carbonos, tá? 1,6, que no carbono 1 está começando a dupla, no carbono 6 está começando a segunda dupla. Então, 1,6 dieno. Aqui, ó, dieno, tá? Porque eu tenho 2 duplas ligações. Aí aqui, ó, eu tenho uma cadeia fechada, um ciclo butano, mas preso a esse ciclo butano tem um radical aqui, ó. Esse radical, ele tem 3 carbonos, então ele é um propil. Só que quando eu analiso esse radical, o carbono do meio está ligado na cadeia principal, que é essa cadeia fechada aqui, ó. Como o carbono do meio está ligado na cadeia principal, então eu tenho aqui um isopropil, tá certo? Então, o nome da estrutura, isopropil ciclobutano. Aqui, como eu só tenho um radical, então não preciso numerar os carbonos, tá? Se tivesse um segundo radical preso aqui, aí sim eu precisaria numerar os carbonos, tá bom? Bom, então agora a gente vai fazer os exercícios deste capítulo.